Em primeiro lugar, existe um problema nisso aí, porque muitos conceitos judaicos que eles colocam são conceitos que vêm da Idade Média. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O judaísmo hoje, ele está mais afastado do judaísmo escriturístico do que o cristianismo. E antes que alguns judeus amigos me batam por falar isso aqui, o que eu estou falando são professores da Universidade Hebraica que concluíram que não são cristãos. Eu fui para Israel algumas vezes, essa última vez a gente foi junto, inclusive, né? Eu e o Kaique. E a gente estava discutindo sobre a mãe de Jesus ser virgem. Né? E aí a gente estava com um judeu muito sábio, né? Que estava nos instruindo, né? E, pô, já foi para Israel 400 vezes, eu acho. Sei lá quantas vezes, muito interessante. E aí uma das coisas que ele falou, sob o ponto de vista judaico da coisa, é que Maria, mãe de Jesus, ela era virgem e não era. Agora, como assim? Aí ele falou, é o seguinte, ela era virgem, só que não o tipo de virgem que você está imaginando. Porque o que você está imaginando é que uma mulher virgem é uma mulher que nunca teve relações. Para o judeu, não é isso. Eu falei, o que é uma mulher virgem para o judeu? Ele falou, uma mulher virgem para o judeu é uma mulher que nunca menstruou. Né? Que nunca menstruou. Eu falei, então se menstruar uma vez ela já não é virgem? Ele falou, não, tem que menstruar 2 vezes. Acho que é então, 3. São 3 vezes? São 3 vezes, tem que provar 3 vezes, que é um ciclo, a cada 28 dias ela sangrou, aí Então provou. tudo bem, então assim, 3 vezes ela tem que menstruar. Então se ela menstruou uma vez, ela ainda é virgem. Mas ela já pode engravidar. Se ela menstruou então 2 vezes, ela ainda é virgem, mas ela já pode engravidar. Né? E aí quando ela menstrua 3 vezes, aí ela deixa de ser virgem, mesmo que ela não tenha tido relações sexuais. Né? Então, essa pessoa muito sábia ali, né, com muito conhecimento, ela nos disse sobre essa possibilidade, de como muitos judeus enxergam o nascimento de Jesus, que não necessariamente Jesus nasceu de uma mulher que era virgem no nosso conceito de virgem, Entendi. mas sim no conceito judeu. E é claro que assim, tem muitas informações que a gente está colapsando nesse momento enquanto eu estudo, reflito e aprendo. Então eu jogo um pouco para você. Assim, como que você enxerga? No que você... Olha, eu com todo respeito ao judeu, Não, tenho uma claro, alma sim. judaica que é uma discordância com muito respeito. Tá. Em primeiro lugar, existe um Assim, problema... eu não estou defendendo, não, eu só Claro, estou te jogando... você jogou a pergunta mesmo. Em primeiro lugar, existe um problema nisso aí. Porque muitos conceitos judaicos que eles colocam são conceitos que vêm da Idade Média. Um pouco antes da Idade Média, 250, quando começa o período ali da formação do Talmud. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O judaísmo hoje, ele está mais afastado do judaísmo escriturístico do que o cristianismo. E antes que alguns judeus amigos me batam por falar isso aqui, o que eu estou falando são professores da Universidade Hebraica que concluíram que não são cristãos. Tá certo? Lembra que eu falei do Adriano que expulsou os judeus e criou a Palestina? Nessa época, o revolucionário, eu já citei o nome dele aqui também, é um nome meio difícil, Bar Kokhba, ele se dizia Messias. E existia na época um grande rabino judeu famosíssimo, famosérrimo, chamado Ravi Akiva. E o Akiva, ele estava com um problema muito sério na mão, porque muitos judeus estavam se tornando cristãos. Não judeus messiânicos, cristãos mesmo. Passando a aceitar que Jesus era o Messias. E ele tinha que fazer alguma coisa. E como o homem mais influente da época, ele fez 2 coisas. Em primeiro lugar, ele reconheceu que Bar Kokhba era o Messias. Coisa que a gente sabe que não era. E segundo, ele juntou as fontes ali, isso influenciou demais o Talmud também, e começou a criar um tipo de judaísmo para refutar a pregação do apóstolo Paulo. E ao criar um tipo de judaísmo para refutar a pregação de Paulo, criou-se um judaísmo com regras que estavam se distanciando das escrituras. Isso foi ter até um pouco de correlação com o motivo de por que Jesus foi crucificado, né? Porque
Pô, Jesus, se ele continuar fazendo milagres na cidade, a gente vai perder nosso poder. Exatamente. E o Akiva fez a mesma coisa. Tanto é que hoje tem muita coisa no judaísmo, não em todos. Quando falo judaísmo, tem várias linhas, tá? Sim, claro. É igual falar cristianismo. Tem o católico, tem o espírita, tem o protestante, o evangélico, o pentecostal, o que fala línguas, o que não fala línguas, o que batiza por imersão, por aspersão. Cristianismo é uma forma meio assim generalizada. Então o judaísmo também é generalizado. Mas, de maneira geral, você tem linhas judaicas que acendem vela para anjo, que faz oração para morto, coisa que a Bíblia proíbe. Tem linhas judaicas que acreditam em horóscopo, e tudo isso não é bíblico, mas é judaico. Eu estou falando de judeus com paiote, com vestido de preto e tudo mais e tal, que não são princípios bíblicos. E nessa aí criou-se também algumas questões judaicas posteriores, principalmente Maimônides, Rashi e outros mais pós-Talmud aí, que a gente não pode afirmar que eram bíblicas. Eu vou dar uns 2 exemplos e aí eu vou direto na questão que você perguntou. Por exemplo, hoje o judeu verdadeiro é o filho de mãe judia. O filho de pai judeu não é judeu. O filho de mãe judia que é judeu. Sim. Mas será que essa... Isso mudou, né? Pois é. Antigamente era de pai, né? Exatamente. Depois de um certo momento da história. Exatamente. Até que ponto eu posso dizer que na época bíblica também era assim? Ou isso é uma questão medieval? As leis kashrut do judeu, que hoje, por exemplo, se uma faca toca na carne, não pode tocar num queijo. Porque no McDonald's kasher, você não vai ter o queijo. Essas leis kashrut são medievais. Será que o judeu da época de Moisés entendia a comida kasher como o judeu de hoje? Ora, Abraão, quando recebeu os anjos em casa, ele mandou servir carne e leite. Porque pode ir lá no Gênesis, ele mandou servir carne e coalhada na mesma refeição. Então, Abraão não tinha as leis kashrut. Então, você nota que muitas coisas são do judaísmo medieval que não tem nada a ver com a prática judaica do primeiro século. Então, nesse aspecto, quando ele fala a menina tem que menstruar 3 vezes para deixar... Isso é uma reflexão do judaísmo tardio. Não há nenhuma comprovação que no judaísmo bíblico era desse jeito. Esse é o primeiro ponto. E ainda que fosse, nós não podemos dizer que esse era o caso de Maria por um detalhe muito interessante. Pelo que ele falou, a menina, e isso é fato, a menina só pode se casar depois da 3ª menstruação. Que ela está pronta para casar, tá certo? Tudo bem. Só que aqui começa dizendo o seguinte, Mateus capítulo 1, versículo 18. O nascimento de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para se casar com José. Pelos critérios da época bíblica... Ela já deveria ter menstruado. Ela já tinha que ter menstruado as 3 vezes, senão ela não poderia estar se comprometida para casar com José. Esse daí é interessante, esse ponto. Então. Você entendeu? Ela já tinha menstruado as 3 vezes. E se a gente tivesse refutado ele lá em relação a isso, o que será que viria de resposta? Eu não sei. Você está entendendo? Então, assim, ela já estava com as 3 menstruações feitas lá. Já estava pronta para casar com José. Maria poderia ter os seus 13 anos de idade, isso é verdade. Que era a média que as meninas casavam na Mas época. aí, peraí, só tem um ponto também aqui. Você está, obviamente, inferindo, então, que eles, de fato, só tiveram relações depois do casamento. Claro. Mesmo porque... Então, assim, tudo bem, assim, eu só estou pensando num contraponto. Sim, claro. Porque, eventualmente, poxa, não é uma, certeza, né, também, que isso pode ter acontecido. Não, é porque a Bíblia fala, e José não a conheceu, está aqui no próprio Evangelho de Mateus também, começa a dizer aqui, quando José recebe a Maria, diz o seguinte, é o Mateus capítulo 1, verso 25. Porém, José não teve relações com ela enquanto não deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus. Certo, e aí você então... Entendeu? E o casamento, ele tinha 2 fases na época. Porque, para nossa cultura, não existe o lance do dote. Mas eles tinham dote. Até hoje, no Oriente Médio tem. No Egito, paga-se dote. Na Jordânia, em alguns países muçulmanos, paga-se dote. Como é que é essa questão do dote? O dote é uma maneira que eu tenho de indenizar o pai da minha noiva por tirar uma pérola de valor da casa dele. Sim. Então eu estou tirando. Ele alimentou a menina, ele deu comida para ela, ele a criou, educou, agora eu vou lá e levo de graça. Então com o dote eu provo que eu tenho condição. Segundo,
Com o dote eu provo que eu consigo levantar dinheiro, porque o dote não pode ser da minha herança, nem do meu pai, tem que ser eu levantar o dinheiro. Terceiro, eu provo que eu gosto bastante da menina, porque eu estou disposto a pagar para casar com ela. Então, a família se reúne. Se fosse assim, nos tempos antigos, eu iria lá na casa do pai da Laura, minha esposa. Primeiro, a minha família faz o acerto com o meu futuro sogro. Eu quero $10 mil para você casar com a Laura. E você tem 1 ano para fazer 2 coisas. Nesse 1 ano eu tenho a obrigação de fazer 2 coisas enquanto noivo da Laura. Eu tenho que construir uma casa, eu tenho que fazer uma casa e eu tenho que levantar o dinheiro do dote que foi pedido por ela. Marketing digital. Marketing digital E acabou. Depois de 1 ano, eu vou com minha comitiva lá, receber a Laura, eu pago o dote, o pai dela faz o nosso casamento. A primeira relação sexual, a mulher às vezes mostrava o pano sujo da menstruação e o pai guardava como prova que ele me entregou virgem. E é só aí que eu ia ter a primeira relação sexual com ela, depois dessa segunda fase. Agora, olha que interessante, embora eu tenha usado aqui a palavra noivado, eu o fiz de maneira anacrônica. Mas não era bem um noivado, porque em termos jurídicos, eu já estou casado com ela desde o acerto do dote. Mas eu só tenho direito a ter relações sexuais com ela 1 ano depois, quando eu tiver construído a casa e levantado o montante que o sogro pediu. Só que nesse meio tempo, entre o acerto do dote e o pagamento do dote, qual que é o meu estado civil? Casado. Casado. E o dela também. Só que ela não pode ter relação sexual comigo. E se ela tiver relação sexual nesse meio tempo, eu posso pedir indenização e posso até pedir para apedrejá-la, porque ela é adúltera. Aí tem um detalhezinho, sem querer demorar demais, mas eu queria deixar que isso aqui é um detalhe muito sutil do Evangelho. O Evangelho fala que quando José viu que ela estava grávida, essa gravidez de Maria aconteceu entre o acerto do dote e o pagamento. Por isso que ela não podia engravidar ali. Meu Deus. Ela estava com o risco de ser apedrejada, rechaçada, rejeitada por ele. Aí a Bíblia diz o seguinte, olha, Mateus capítulo 1, versículo 20. José, filho de Davi, verso 19. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Quando ele soube que ela estava grávida, ele se apiedou dela. Mas por que ele resolveu deixá-la, fugir? Por uma questão muito interessante. Quando se tem um adultério, ele só pode ser formalizado enquanto ato condenatório se houver o marido para denunciar.